Hello, 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 hello. Aguardando a minha convidada, esperando o Insta, avisar o pessoal que eu tô chegando pontualmente aqui. Isso é uma live, horário britânico. O Insta avisando, minha convidada entrando. Hello, hello, hello. O Insta avisando, Miguel, welcome, Miguel, welcome. Deixa o Insta avisar. Good evening, Miguel, good evening. Hello, hello. Enquanto o Insta vai avisando, essa live fica gravada, então dá pra gente ir começando um assunto de hoje, né? E é importante aqui falar para vocês. Para quem não me conhece ainda, deixa eu me apresentar. Afinal de contas, a live fica gravada, tem gente que vê depois. Eu sou Adriana Tavares, eu sou professora de inglês há 36 anos e eu ajudo adultos a falar inglês desde a primeira aula. Principalmente você que é adulto e já teve dificuldade em aprender e acabou desistindo do inglês. Já tentou várias vezes e não saiu do lugar, ou nunca tentou porque achou que não ia aprender, ou então não teve a chance de aprender ainda e agora dá tempo sim, tá? Não tem idade para aprender inglês. E eu vou te contar um segredo. Se você é 40 a mais, são os meus prediletos. Adoro pessoa que está focada, que quer aprender. Você quer aprender? Você tem quantos anos? 30, 40, 80? É para você que eu quero ensinar. Adoro. Então eu te convido a assistir as lives, a assistir os vídeos que já estão postados aí, que tem mini aulas no final de cada live. Hoje, excepcionalmente, aí eu vou conversar com uma profissional. Então a gente vai falar sobre o inglês no mundo corporativo. Então não vai ter conteúdo de aula, mas tem conteúdo para a vida. Você vai ficar sabendo da importância do inglês. Mas eu não vou ficar falando aqui sozinha, não. Eu já vou convidar a estrela da noite, a minha convidada Lília Fernanda, que é expert no assunto, e a gente já vai conversar. Fica ligado aí. Vou chamar minha convidada agora. Aqui, deixa eu chamar aqui. Yes. Opa. Lilian. Te chamando aqui, Lilian. Convite enviado, Lilian. Aceita aí para a gente começar o nosso bate-papo da importância do inglês no mundo corporativo. Hã? Pronto, Lilian, você vai receber o meu pedido aí, meu convite? Aguardando a Lilian entrar. Lilian, está te aguardando? Aí. Ok. Aguardando a minha convidada entrar. Lilian? Aê! Hello! Hello! Good evening, my dear! Olha quanta honra, que chique! Good evening. Gente, antes de eu começar a conversar com a Lilian, eu vou pedir para você se apresentar, Lilian. Eu acabei de me apresentar, agora você que se apresenta. Então vamos lá. Olha, nem estou tentando achar um filtro decente aqui, tá meio difícil. Aqui tem que ficar testando. Essa hora da noite, né, Lívia? Eu também coloquei um filtrinho aqui para ajudar, porque não tem como, tá gente. tá meio escurinho aqui. Olha, não, agora eu clareei bastante. Mas acho que assim tá bom, né? Viu? Nossa, não tá bom não. Olha, uhul! Não, foi esse Acham aí, Lívia. Não achei. Ó, tem um que eu gosto bastante, que é pele madura. Adoro esse. Esse deformou Nossa, você, mas eu Lívia. não tô achando os meus filtros de verdade aqui, você acredita? Eles sumiram. Daqui a pouco ele deve ter rolado pro outro lado, né? Rolou. Às vezes às vezes eles dão uma rolada. Só tem filtro de criança aí aparecendo. Oh, pois é. Ah, para festa junina agora esse é bom, hein? Estamos em época de festa junina, né? Exato. Esse daí é bom para festa junina.
tirar. Você não consegue colocar aí pele madura? Pele madura é um filtro bacana, é um filtro discreto e bem legal. Bem legal. Não tô conseguindo nada aqui nesse Instagram, mas tá bom, vamos sem mesmo, né? Tirei. Vamos na Eu beleza estou com natural. filtrinho aqui. Confesso que eu estou com filtrinho aqui. Ô, Lília, o mais importante é que você tem aqui, ó. Então, se apresenta primeiro pra gente, vai. Vamos lá. Bom, eu sou Lília, né? Eu tenho aí 16, vai, 16, 17 anos de mundo corporativo, né? E atualmente tenho feito uns trabalhos em paralelo ao meu emprego atual. Eu ainda atuo no mundo corporativo, tenho um cargo de gestão, enfim, no mercado da beleza, mas eu tenho um trabalho paralelo de mentoria com profissionais que geralmente ganham menos de R$ 10.000 e eu consigo ajudá-los a dobrar o seu salário, sendo promovido, ajuda a promover essas pessoas, dobrando o seu salário. Então, é um trabalho aí de ajuda e de direcionamento para o pessoal que está buscando uma promoção, melhoria de salário, enfim. Então, é meu trabalho paralelo. Mas, em via de regra, eu atuo como gerente administrativa e financeira no mercado da beleza. Uhum. Mas, Lilian, depois aí eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, gente, o arroba do business da Lilian, que é esse arroba que ela dá uma assessoria aí para quem está querendo melhorar o currículo e ter uma promoção e passar a ganhar mais 10 mil, certo, Lilian? A ideia é a pessoa aprender a se promover para poder chegar no salário que ela quiser, Sim, né? sim, E aí, sim, sim. geralmente, as pessoas que me procuram são as pessoas que ganham menos de 10.000, elas não sabem como fazer isso, né? Então, a gente tenta ajudar aí e dar essa... Tem bastante conteúdo gratuito, tem bastante conteúdo nesse arroba aí que eu tô falando aqui com vocês, se vocês quiserem olhar Isso, ele. eu vou colocar. É esse que você está falando comigo? Eu sou Ah, sua tá. Então, fiel Lopes Lília CRM. Neto. Isso, esse mesmo. Então tá. Depois eu coloco na descrição aqui para vocês também, gente. E também na capa que eu coloco a Lília para vocês pedirem informação lá. Mas agora, Lília, vamos ao que interessa, né? Bom, Você está falando aí, eu vou auxiliar as pessoas a conseguirem se promoverem, né? Elas se promoverem, né? Dando o melhor delas. conquistarem a sua promoção. Conquistarem a sua promoção, né? Conquistarem a sua valorização no mercado de trabalho, né? É, Então, agora indo para o meu lado, Lilian, o inglês vai valorizar a pessoa? Quem fala inglês se valoriza no mercado corporativo? Como é que é isso daí? Me fala como que é o inglês hoje, que é o tema da nossa live. Como que está a importância do inglês hoje no mundo corporativo? Precisa ser fluente? Como que está? Porque aqui, para mim, eu faço o aluno falar desde a primeira aula, então ele pode saber pouquinho, mas esse pouquinho ele já fala. Desde a primeira aula ele fala, então ele pode já pegar um telefone e atender lá em inglês. Me diz aí, como é que é o inglês no mundo corporativo hoje? Hoje, o mundo corporativo ele está cada vez mais exigente e veloz nas suas mudanças, né? A gente tem um cenário antes da pandemia e um cenário pós-pandemia, né? Então, antes da Verdade. pandemia, pré-requisito é inglês mesmo, para muitas vagas, tem vagas específicas que se você não falar inglês, você não tem como entrar. Né? Às vezes as pessoas optam pelo inglês ao invés do conhecimento, porque a parte técnica eles preferem treinar, mas desde que a pessoa saiba falar inglês, porque a atividade da empresa, ou o setor, ou aquela atividade específica daquele cargo vai exigir mesmo outra língua. No caso, o inglês é a mínima, né? Pelo menos é a linguagem mínima. Eu trabalhei em duas multinacionais, na verdade são três, né? Mas eu considero que a Ambev ela tinha um cunho mais nacional. Eu não cheguei a trabalhar na Ambev Mundo, né? A Inbev, né? Ambev Inbev. Eu trabalhei na Ambev Brasil mesmo, né? No setor do Brasil. Mas é uma multinacional, né? Óbvio que tem divisões internacionais. Mas eu trabalhei na Ford, que é multinacional e ela tem sede americana. Inclusive, na época que eu trabalhava, o presidente americano foi na convenção que a gente foi. Enfim, os, os levels, todos os levels estavam lá. Enfim, então já acaba vendo, né? E aí, Lília, E aproveitou para treinar o seu inglês?
Ah, não tinha cargo ainda para isso. Não? Tinha acabado de começar minha carreira, era pica-pau ainda, não sabia nada. Só tava lá, né? Tava participando. E onde eu treinei muito, onde eu falei bastante, assim, onde eu tive que usar muito foi uma outra multinacional, né? Inclusive eu fiz aula com você antes de ir para lá, mas quando chegou lá eu falava tanto todo dia, eu treinava tanto que eu parei de estudar com você na época, e depois voltei, né? Sim, você parou um Mas lá eu período. treinei muito, mas eu não falava. E não foi o inglês que me fez entrar lá nessa multinacional e talvez pelo ramo. Por ser uma trading de soja, eu só tinha que falar porque a trade era japonesa. Mas não é um ramo que exige. Mas foi bem importante eu ter e me ajudou muito profissionalmente, tá? Eu sou um pouco polêmica com o inglês e a gente até teve uma discussão uma vez, né? Eu e você sempre trocadinha, óbvio. Porque eu tenho muitos conteúdos que eu acho que as pessoas têm uma crença limitante com o inglês, com relação de, eu não vou nem tentar tal coisa dentro da empresa, eu não vou nem me esforçar um pouquinho mais, porque eu não tenho inglês, eu não tenho Excel, então tem que ter para eu conseguir. Isso acontece, Lilian, com muito aluno que me Muito. diz assim que foi se inscrever para um cargo e na hora que ele viu que precisava de inglês, ele nem se inscreve mais, porque ele Desistiu. sabe que ele já está fora, É. né? Então, eu sou polêmica nisso e eu defendo, tenho muito conteúdo das pessoas que estão aqui hoje, entrarem na minha página e falarem assim, não precisa de inglês para ser promovido, não é o inglês que vai trazer a sua promoção. Então, são temas que eu trato porque eu não digo que é o inglês ou a falta dele. Mas o fato de você não falar ou não ter essa condição não pode te impedir de tentar outros caminhos. De tentar, de começar, de entrar mesmo sem saber, né? Então, assim, eu fiz 12 entrevistas para poder entrar numa multinacional como essa que eu entrei, que foi trading de soja. As 12 tinha entrevista em inglês. E no meu currículo tinha que eu não falava inglês. As 12 eu bombei, eu não entrei. Por quê? Porque eu não consegui, mas eu fui. E cada entrevista que eu fazia, eu ia melhorando um pouquinho. Depois dessas 12, isso para quem está procurando um emprego, né? Então, depois dessas 12, eu fiz mais 5. Eu passei nas 5. Então, eu bombei em 12 entrevistas. Foram 12 entrevistas em inglês. Nossa, eu saía frustrada. Gente, eu não consigo falar. Eu travo. Eu vou falar, eu não me comunico. Eu não consigo. Meu inglês... E eu colocava que eu estava disposta para a entrevista. Eu não colocava que eu Aprender. estava apta para a entrevista. Eu colocava, estou disponível para entrevistas. Em inglês. Né? E quando as pessoas me recrutavam, eu falava, olha, eu estou disposta. Pode ser que o meu nível de inglês atenda a vaga. Eu estou disposta a tentar. E nas últimas 5 deu certo. Então, assim, foram 17. O que eu acho é que as pessoas desistem no meio do caminho ou nem tentam, né? É o que você disse. Nem se inscreve para uma vaga, Nem se seja, inscreve. seja ela interna ou externa, né? O meu público é muito mais de quem já está trabalhando. Eu procuro ajudar as pessoas que já estão lá na empresa, que já têm o seu próprio emprego, e elas estão travadas, estão paradas, e aí elas falam, eu não vou tentar, eu não vou mudar o meu mindset, né? Eu não vou mudar a minha cabeça, não vou mudar minhas atitudes, porque pô, nem falo inglês. Então isso sempre foi para mim uma coisa ruim. E eu falava, gente, mas não é isso que vai te promover, não é só isso, óbvio. O inglês fluente, você não precisa ter inglês fluente, mas não é isso que pode te travar. Eu acho que você Ô, pode Lilian, começar, né? E mudar o seu comportamento e o inglês entrar no meio. Né? Tudo pode. Assim, Lilian, ninguém pode querer ser fluente para ir comer um emprego, né? Senão o não Brasil dá. todo seria desempregado. Porque 1% da população brasileira é fluente, 1%. E 5% se comunica em inglês. 5%. Ou seja, nós temos aí 95% da população brasileira que não consegue se comunicar em inglês. O que eu falo quando o adulto vem me procurar, né? Adriana, em quanto tempo vai demorar para falar inglês? Eu falei assim, o tempo de você sentar e a gente começar. Porque dá para você começar a falar inglês na primeira aula, Na né? primeira aula. Agora, o tempo que você vai demorar para você se sentir confortável para ter uma conversa em inglês depende
do que você vai dedicar, né, para aprender uma língua. Agora, começar a falar inglês é na primeira aula. E você pode focar no que você precisa, né? Você não precisa ficar fazendo um curso de inglês aí 10 anos para você conseguir resolver aquilo. O que você quer? Eu vou viajar e quero fazer compras. Vamos focar nas compras. Eu preciso atender um telefonema na minha empresa só para passar a ligação para o meu chefe. Então, eu tenho que atender em inglês. Então, foca nisso. Mas dá para você começar a falar desde a primeira aula. Né? Eu acho que a pessoa trava ali achando que ela tem que ser fluente para conseguir se comunicar com alguém. E não. O americano, quando vem para cá e fala, por favor, eu querer um pão de queijo, ele come o pão de queijo sem falar português. Não é assim que funciona? Então, acho que esse medo é desnecessário, né? Total, total. Isso acontece muito. Quando eu assumi uma equipe com 8 pessoas, lá nessa multinacional, que eu inclusive virei gestora lá, né? As 8 pessoas não sabiam Excel, não sabiam nada de inglês. E quando eu falo em inglês, eu digo vocabulário simples. Por exemplo, olha, vamos fazer manda um e-mail, por exemplo, assim, manda um e-mail perguntando qual que é o SLA dessa atividade. As pessoas SLA, tipo, as pessoas conhecem aqui no Brasil como ANS, né? Acordo de nível de serviço, né? E SLA se usa fora. Geralmente se fala SLA. Então, tem um vocabulário corporativo mínimo que você precisa saber. E não é que você não precisa falar inglês, você tem que conhecer, né? É a mesma coisa de você... eu vou para o Masterchef. Eu não sou uma chefe de cozinha, mas você sabe o que é um garfo. Você sabe o que é uma batedeira. Você sabe. Então, eu defendo que o inglês no corporativo precisa ser assim. Você tem que conhecer o que precisa. Se você não consegue falar ainda ou não teve oportunidade de conseguir falar desde a primeira aula como você ensina, né? Mas você não pode deixar para lá. Você tem que se esforçar e pelo menos conhecer o que você precisa para começar, né? A se comunicar pelo menos com um vocabulário corporativo. Uhum. Olívia, mas você acha que hoje uma pessoa que tem zero de inglês e ela coloca no currículo dela ali cursando, já está valendo? Ou é pior ela colocar cursando se ela ainda não se sente confortável? Como é que é? O que ela deve fazer? Ela não coloca nada ou ela coloca cursando? Currículo, você coloca a verdade. Não adianta você colocar, na minha opinião, eu gosto de quando agora eu estou usando o meu chapéu de gestora, tá? Quando eu pego um currículo para ler, eu não gosto de ler mentira. Você vê que o recrutador sabe quando você está mentindo. Por exemplo, Excel intermediário, inglês intermediário, você olha o histórico da pessoa, ela nunca criou, nunca trabalhou num lugar que você fala, bom, não faz sentido. Esse lugar usar intermediário. O que é intermediário, né? E aí você faz uma ligação e você vê que a pessoa está mentindo. Então, o próprio recrutador, ele não gosta de ler mentira no currículo e ele detecta a mentira no currículo, quando ele cruza informação. Então, se Mas você falar inglês cursando pode não ser mentira, é verdade. É melhor ele colocar que não fala ou é melhor ele colocar cursando? É isso que eu quero dizer. Ele não pode colocar cursando se ele não está cursando. Isso é um ponto. Todo mundo coloca. Cursando, achando que, tipo, eu vou colocar que pelo menos vai fingir. Eu me matriculo num curso assim que eu consigo a vaga. Já aconteceu comigo? Eu já vi? Uhum. Sim, eu falei, quando você faz inglês? Então eu vou. A pessoa gasta a igreja toda, entendeu? Mas assim, respondendo bem a sua pergunta. Se eu vou falar o que eu fiz e deu certo. Quando eu não falava inglês para uma entrevista, eu só escrevia e lia, basicamente, tá? No meu currículo, quando eu só escrevia e lia, eu colocava inglês para leitura e para escrita, tá? Eu nunca fui zero de inglês. Nunca na minha vida. Eu não posso dizer que eu era zero de inglês, porque eu tenho... Ninguém é, viu, Lilian? Ninguém é. Eu tenho tenho até lives aí que eu provo que ninguém é zerado de inglês. Né? Se todo mundo faz download e upload todo dia, você já sabe 2 palavras aí que você está usando. Então, zerado de inglês ninguém é. Nem precisa da primeira aula para falar inglês. Assistir falar, ele já sabe que não é zerado, né?
né? Você Então, faz o seu download, upload de fotos, você faz a sua playlist, você está falando inglês. Você vai no festival de food truck, você come o seu hot dog, você pede o seu hambúrguer e assim vai, e assim né? vai. Até o caipira fala, nossa, tinha uma big de uma fight ali na esquina, né? Todo mundo acaba usando a expressão aí e é inglês. Então, zerado de inglês ninguém é, Ninguém é né? verdade. E aí, Hello, Mateuzinho! Welcome! Mateuzinho assiste todas as e eu lives, ele nunca é a fui, melhor eu nunca, audiência aí. Opa, tava caindo aí, já voltou. voltou. Eu nunca me considerei zero de inglês, vamos dizer assim, porque desde criança eu tinha um exemplo dentro de casa, o meu tio, ele fala fluente, desde que eu nasci vendo meu tio falar inglês, e ele sempre me inspirou muito, né? Então, ele já falava comigo quando era criança, eu ouvia música por causa dele, então eu nunca me considerei mesmo assim. Então, eu nunca coloquei, mas se eu fosse, se eu me considerasse, eu colocaria que eu não falo inglês, mas que eu tenho interesse se for necessário. Eu faria isso. Eu falo, não falo inglês, colocaria, e eu não colocaria no currículo, não, eu colocaria no meu resumo, porque o currículo ele precisa ter um resumo, né? Eu não colocaria lá nas habilidades, competências, as partes que a gente geralmente coloca. Eu colocaria no meu resumo. Inclusive, né, falaria toda a minha experiência, ou o pouco que eu tenho, ou o que eu sou capaz de fazer. Eu até tenho um case legal para contar sobre isso para vocês, que você vai gostar. E colocaria no meu resumo, né? Vou te contar o case porque a menina fez isso. Por isso que eu digo que eu faria, porque eu achei ela incrível. Inclusive, ela foi jovem aprendiz, minha primeira jovem aprendiz, tá? A Ah, primeira, não, a segunda, a primeira patamar, ela foi a segunda. Ela falou assim: eu estava fazendo um recrutamento que tinha que ter jovem aprendiz no meu setor. E dependendo da empresa, tem que ter mesmo. Mas eu não queria um qualquer só para não queria uma pessoa só para preencher vaga, eu queria uma pessoa para realmente me ajudar, eu precisava de braço, né? Aí veio vários currículos para mim e veio um currículo de uma menina de 18 anos, mas assim, parece que ela tinha feito 18 anos ontem e mandou o currículo hoje, sabe? Comecei a ler o currículo dela, eu falei para a menina do RH, eu só quero entrevistar essa menina. Se eu não gostar dela, aí eu vejo outras. Eu pulei todas as outras que eu li. O currículo dela estava assim, o nome, bonitinho, a fotinho, né, bonitinho, legal. E o resumo, eu não li o resto, tá? Eu só li o resumo. Eu não lembro do resto do currículo dela. O resumo dela estava assim, acabei de fazer 18 anos e busco uma primeira oportunidade no mercado de trabalho, mais ou menos isso, né? Eu não falo inglês, mas eu canto todas as músicas que eu gosto. Olha só. Eu sei cantar e pronunciar todas as músicas que eu gosto e procuro traduzir tudo que eu vejo no Google. Eu me interesso muito pelo inglês, mas até o momento eu não tive a oportunidade de poder pagar um curso. Busco uma oportunidade de emprego para conseguir realizar a minha capacitação profissional, algo nesse sentido. E abaixo eu vou descrever as habilidades que eu adquiri até hoje dentro da minha casa sendo estudante. Aí eu lembro que ela pôs assim, 2 pontos, e no resumo ela pôs uns bullet points, né? Umas bolinhas assim, uns tópicos falando assim. Eu sou a responsável por controlar o orçamento da minha casa. Eu coleto todas as informações, juro por Deus, eu coleto todas as informações da minha família, faço uma planilha Excel e mostro para os meus pais os gastos que a gente teve e onde a gente pode melhorar. Pronto, eu não quis nem ler o resto. que Eu falei, eu quero essa belezinha, menina. cara. Então, assim, quando você não sabe nada, Ela foi uma profissional excepcional também. porque ela tá fora do Brasil hoje. Olha que belezinha, cara. E assim, ela só precisava de uma oportunidade. Só, então assim, e a primeira coisa que ela colocou, ela deve ter pensado assim, vou entrar numa multinacional, preciso falar que eu não falo inglês, mas que eu quero muito. E assim, eu preciso falar o que eu sei fazer. Ela não sabe fazer nada, mas ela controlava o orçamento da casa. Aí depois ela me contou. Eu organizava tudo que a gente tinha em casa, planilhava o estoque da comida, da despensa, falava para minha mãe, acabou isso, acabou aquilo. Eu controlava a validade das coisas dentro da minha casa. Eu tinha mesada, eu ajudava a fazer a limpeza, então eu fazia o checklist, olha só, eu fazia o checklist da casa e eu sabia que cômodo não tinha sido limpo ainda, o que faltava. Meu, o que você quer? Não contratar um ser humano desse que tem esse raciocínio?
Foi o primeiro salário fantástico. dela, se matriculou no inglês. E fala inglês e mora fora hoje. Então, às vezes, a pessoa ela tem vergonha. O que eu vejo hoje é que as pessoas têm vergonha de assumirem o que não sabem e de dizer o que querem. E no inglês, muita vergonha. As pessoas têm vergonha de falar. E essa coisa de valorizar o inglês, né, investir, ganhar para investir na educação é fantástico. Me fez lembrar de um caso de uma aluna. Eu estava dando aula e eu perguntei assim, era uma pergunta da lição, né? Aí eu perguntei para ela, how often do you eat fruit? Né? Com que frequência você come fruta? Aí ela me respondeu, não tem fruta na cesta básica. Cara, aquilo, eu falei assim, como assim? A minha aluna, né? Ela estava me pagando, sei lá, na época ela estava me pagando 1/4 do salário dela, porque ela ganhava salário mínimo, e eu não sabia. Então ela estava investindo 1/4 do salário dela para estudar inglês comigo. Né? Imagina o tanto que eu valorizei essa menina, né? Ela falou assim, eu só como o que tem na cesta básica, fruta não tem na cesta básica. E aí, eu acho que com o inglês as pessoas, elas têm mais medo de julgamento. Principalmente no corporativo. Ah, não é legal falar. Eu vejo assim, por exemplo, eu que vim do interior para São Paulo, as pessoas olhavam para mim e falavam, gente, essa menina veio do interior, como que ela fala essas coisas? Tipo, lá não tem, ninguém conversa, eu vou fazer um call, eu vou ligar e vou pedir o SLA de tal atividade. Eu falava o vocabulário corporativo como se eu morasse aqui, como se a vida inteira, né? Para as pessoas é impactante. Eu não conheço, viu, Lívia? Eu não conheço o vocabulário corporativo. Então, mas é que você não trabalhou no mundo corporativo, mas sim, não é o meu mundo. Que eu acho que é outra coisa importante também, né? As pessoas precisam entender que existe também o inglês de cada mundo, como existem os termos em português de cada mundo. Se o médico for conversar com a gente dando o nome certo das coisas, a gente não vai entender o nosso diagnóstico, né? Então existe o vocabulário da odontologia, o vocabulário da engenharia, o vocabulário da medicina. Cada um tem o seu vocabulário, tanto em português quanto em inglês. Então, quando um aluno vem me procurar para o inglês, precisa para a área dele, né? A gente vai começar a falar inglês desde a primeira aula e ele vai me falar o que ele precisa para a área dele, né? Olha, eu preciso responder e-mail. Eu preciso viajar aí com a equipe, né? Aí eu vou ensinar o que ele precisa, mas talvez ele vai me ensinar o vocabulário dele, que o vocabulário dele, que ele usa no dia a dia, ele conhece. Eu não conheço. Né? Eu sempre gosto de dar exemplo. Uma vez eu fui fazer uma tradução para o pessoal lá em Guará, FEG, né? Na FEG. E aí tinha um termo lá que era wear, esse de sportswear, sabe? De vestir. Só que lá no contexto da tradução lá, não dava certo vestir. Aí eu fui pesquisar no vocabulário de engenharia, significava desgaste. Era uma perna mecânica lá que tinha desgaste dos pinos. Né? Quer dizer, eu já dava aula de inglês na época, o que, há 20 anos, eu acho, ou menos, um pouco menos, mas já dava aula há mais de 15 anos e não conhecia a palavra dentro daquele contexto. Então, isso também pode acontecer. No português também. Sim, claro. Cada nicho tem sua linguagem. Eu estou no mercado de beleza, aprendi um monte de coisa que eu nunca tinha visto na vida. Mesma coisa, quando eu trabalhei com soja, gente, eu nunca tinha visto alguns termos, algumas coisas. Então, é normal, né? E o que eu acho legal, assim, de você, quando você fala sobre falar desde a primeira aula e fazer uma coisa personalizada para o aluno, é que você, quando você entende o que o aluno precisa, ele já sai com o resultado da sua primeira aula. Então, por exemplo, eu hoje faço aula com você de conversação, né? Então, o meu objetivo é treinar a minha conversação e a gente conversa. Então, eu quero conversar e você faz eu conversar com você. Então, se o aluno ele quer falar, por exemplo, eu sou um garçom, eu quero aprender a atender, desde a primeira aula, você não vai começar com ele, eu não vou senta aqui, vamos começar com o verbo to be. Não, você já personaliza um estudo para que ele consiga já atender uma pessoa amanhã, basicamente, pelo menos com alguma coisa. Isso é muito legal. Pois é, Li, porque a gente tem que ensinar o inglês e o aluno tem que aprender inglês para ele se comunicar com quem não fala português. E isso não dá para ele esperar estudar
toda a grade gramatical de inglês para aprender a falar. O inglês pode acontecer amanhã. Você está na fila do supermercado e ter um estrangeiro querendo fazer compra e a atendente não estiver entendendo, e você vai ajudar aquela atendente, fazer essa pessoa para comprar, né? Você pode estar numa padaria e chegar alguém pedindo informação. Então, não tem como você se preparar para o momento que você vai fazer inglês. Você pode estar fazendo entrevista para uma coisa que não tem nada a ver com inglês e a pessoa, de repente, perguntar: a gente pode fazer entrevista em inglês? E você, opa, não estava preparado para isso. Ninguém vai te avisar, amanhã você vai usar inglês. Não. Então, eu não posso ficar dando aula para o meu aluno sem preparar ele para falar inglês. Ou seja, eu começo na primeira aula e a cada aula ele vai aumentando o vocabulário dele, né? Não tem essa de ele começar a falar lá atrás. Ele começa agora e a cada aula ele sente um degrauzinho a mais. Porque é assim na vida, né? Quando a gente começa a dirigir, o carro morre. Então, você vai dar umas engasgadas no começo, mas o carro vai sair do lugar. Você vai sair do lugar, você vai conseguir se comunicar. E isso incentiva, né? Incentiva a pessoa, porque ela sentiu, opa, já estou falando, já sei me apresentar, sei lá, já sei ali comprar um sanduíche sem precisar de ajuda. Então, vai incentivando a pessoa, vai dando um gás, né? E eu adoro ver adulto vendo que ele é capaz, sabe? Você vê a pessoa... Conseguindo, né? Eu sou capaz, eu posso aprender. É uma delícia. Muito né? legal. O adulto Só se para descobrindo. finalizar esse assunto que você está falando, eu tenho a sensação, quando a gente está tendo aula, assim, todas as aulas que a gente tem, eu tenho a sensação... Aula não, tá, gente? É terapia. A Lília faz terapia em inglês, porque ela é muito chique. A gente papeia. Ela desabafa, né? Só não choro, né? Não cheguei a chorar ainda. Mas eu tenho a sensação de que eu saí do Brasil. Eu não tenho a sensação... Quando eu entro na minha sala lá do meu trabalho de manhã, na quarta-feira, e eu sento naquela salinha, eu tenho a sensação que eu estou fora do Brasil. É um intercâmbio que eu faço com você toda semana. E eu faço um intercâmbio desde a época que eu não fazia aula de conversação com você lá em 2010, a gente começou com uma aula um pouco mais técnica mesmo. Eu já me sentia no intercâmbio, você lá na minha casa, ainda presencial, depois virou online, assim, eu sentia que eu estava fora daquele ambiente. Você faz o aluno se sentir fora do ambiente que ele está. Então, é similar ao intercâmbio, porque o intercâmbio, para você, o que você fala, para ele dar certo, a pessoa não pode ter contato com a língua portuguesa, ela tem que ter contato com a língua inglesa em todo momento. Por isso que você tem vários alunos lá fora aprendendo inglês com você lá fora, estando lá. Gente, vocês acreditam que eu tenho aluno que mora na Flórida, tem aluno que mora na Irlanda, tem aluno que mora no Canadá, tem aluno que mora em Miami, que eles moram fora, mas que fazem aula comigo? Vai entender, né? Olha que loucura. Não tem um contato diário, e você faz a gente ter o contato desde a primeira aula, desde o momento que a gente fala todas as aulas. Então, isso que é interessante, a sua metodologia, ela é interessante, e assim, para quem quer entrar no mundo, quem está no mundo corporativo e precisa falar rápido, ter resultado rápido com o inglês, mesmo que seja para coisas mais, assim, do dia a dia, mais pontuais, esse método que você tem funciona. Porque na próxima, na segunda, terceira aula, a pessoa já aprendeu tanta coisa que ela já foi em prática. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Assim. Gente, quando a Lilian está falando aí, quando a Lilian está falando o método que você aplica, claro que ela conhece que a Lilian faz aula comigo hoje, mas eu acredito muito que o adulto, principalmente o adulto que trabalha, né, as pessoas que já falam o português todos os dias, ele acaba associando muito o português com o inglês, o que é natural. Essa coisa que todo mundo fala, não pode traduzir. Gente, não é recomendável traduzir, porque a gente acaba tendo um lagzinho, né? Pensa em inglês, aí pensa em português, traduz para responder. Dá um lag, mas não tem problema ter lag. Tá? Você pode falar, você não precisa falar rápido, você não precisa falar igual um nativo, você tem que se comunicar. Você se fazer entender e entender a pessoa. Então, não tem que ficar tentando imitar nativo. Menos isso. Então, o que eu faço? As minhas aulas, eu geralmente mostro a palavra para a pessoa, tá? Eu mostro e eu pronuncio, porque eu não quero que ela fique só me ouvindo e tentando, enquanto eu estou falando, ela fique imaginando como é que escreve, fica assim, teacher, como é que escreve? Teacher, mas é tal coisa? Então eu já mostro e já falo. E por que eu falo também? Porque se eu só mostrar, ela vai querer pronunciar do jeito que fala em português.
eu gosto muito de dar exemplo da palavra love, porque todo mundo fala love, porque está escrito assim. Para ler love, todo mundo tinha que ler L-A-T-I-O, né? Igual de lã. E não é love. Ah, mas todo mundo fala love, todo mundo fala errado. É love. Então eu mostro a palavra e já falo para não ter interferência da língua portuguesa. Então o meu método é look, de olhar, listen, de ouvir, learn, de aprender, porque depois que eu expliquei você aprendeu, e depois prática. É 3LP meu método. Look, listen, learn e practice. E como que você vai praticar? Não precisa ser aquela coisa formal de livro com coisa decorada. Você pode praticar imaginando um amiguinho invisível, você pode praticar escutando uma música, você pode praticar escutando um seriado, você pode praticar conversando com alguém. Hoje em dia, gente, com celular e online, você conversa com qualquer pessoa, né? Ou mesmo assistindo aí as lives, revisando as aulas, fazendo aí uma maratonar aí os vídeos anteriores. Tem que praticar. Você tem que se cercar do inglês, tá? E desde a primeira aula falando, e você vai só aumentando, aumentando, aumentando. Não tem mais desculpa, gente. Quanto mais contato você tiver com o inglês, mais rápido você vai se sentir confortável para conversar. Começar é desde a primeira aula. Agora, se comunicar, se sentindo confortável, é a frequência que você vai assistir aquele vídeo, vai repetir e vai praticar, vai praticar e vai praticar. Igual uma criança. A criança que fica quietinha lá no canto, ela não vai aprender a falar. Ela vai aprender a falar se ela for estimulada com qualquer pessoa falando com ela ou com coleguinhas da escola. Não tem mistério. Aprender uma língua é prática, né? Por isso que aqui na internet eu estou tendo essa chance de poder passar esses 36 anos de experiência e poder chamar a atenção de outras pessoas que sempre sonharam em aprender inglês. Não tem mais desculpa. Não tem mais. Tá aqui. Pós-pandemia não tem mais desculpa. Pós-pandemia não tem mais desculpa. Ah, não tem mais desculpa. Não tenho como ir numa aula. Ah, é muito caro. Não. Tá, não tem mais. Tem muito. Não tem, você só não faz se você não quer. E falando nisso, gente, só não faz quem não quer. Quem quiser ser avisado das lives, de qualquer coisa nova que eu estou postando aqui, entra lá na lista VIP, coloca aí, ó, helloflix.com.br/VIP, VIP, Very Important Person. helloflix.com.br/VIP, VIP. E você vai receber todas as notificações. Já está lá, Lilian? O que eu mais gosto... Oi? Eu já, claro. Eu vou ser VIP sempre. Sabe o que eu mais gosto do practice, do seu método que você acabou de falar? Assim, é que eu fico encantada. Encantada, assim. E é o que eu mais curto do seu método, assim, do practice. É o vídeo que você faz de homework com os alunos. Então, é muito bom, tarefa. É muito bom. Aquilo ali é um treino, assim, que é muito legal. O vídeo que eu fiz essa semana que você passou, de tarefa, eu até comentei com você, né? Eu demorei 3 vezes, eu gravei ele 3 vezes para te mandar, para você me corrigir, né? Na quarta vez que eu consegui falar ele na velocidade que você propôs para eu falar. Então, assim, eu fui melhorando, mas assim, eu não fui melhorando 3 meses depois, eu fui melhorando na terceira vez em 10 minutos. Então é muito legal. E é assim. Você não melhora em 3 semanas, você melhora em 10, 15 minutos. Então é muito interessante esse método. Ele realmente faz você conseguir falar desde o momento que você está estudando, desde a primeira aula, em todas as aulas, em todos os momentos. E isso é bom para quem está trabalhando. No mundo corporativo, isso ajuda muito. Você precisa de resultado rápido. Você está numa vaga, você, por exemplo, vai receber um monte de instrução em inglês e você não conhece a estrutura mínima de uma frase, nada, você procura um estudo, procura um conteúdo que vai te ajudar naquela estrutura de frase. Então, eu estou estudando sobre, sei lá, estou lendo uma instrução de trabalho. Instrução de trabalho tem início, meio e fim. Pô, deixa eu ver como que é isso em inglês. Põe o tradutor, mas procura um método para te ajudar a entender o que você precisa. E eu acho, assim, eu particularmente gosto muito do 3LP, mas eu acho que as pessoas precisam procurar um método. Elas não podem dizer que não dá, que não tem tempo, mas se elas nem pesquisaram, nem procuraram um método, entendeu?
Acho que a pessoa tem que tentar. No mundo corporativo, as pessoas precisam tentar. Eu vejo que as pessoas desistem muito fácil. Oli, eu coloquei algumas perguntas aqui para te fazer. Eu acho que tem uma que ficou aqui que eu acabei não perguntando. O que você recomendaria? Você acabou de falar, né? Você acabou de dar ideia, mas aqui, para quem está empregado e quer melhorar, ser promovido, por exemplo, né? Você acha que faz diferença agora ele também procurar um curso de inglês? Ou ele já está lá dentro, não precisou de inglês, dá para ficar quietinho ali? Não. Porque a gente está falando de quem está fazendo um currículo para conseguir emprego. E quem já está ali empregado, já está bem na fita ali. Esse é o meu público. Esse público que você está falando é o público que eu trabalho, tá? Então, assim, para você ser promovido numa empresa hoje, no mundo de hoje, você é promovido, você é contratado pelas suas habilidades, mas você é promovido pelos seus resultados e é demitido pelo seu comportamento, tá? Então, assim, o seu resultado da sua função você tem que entregar. Você tem que entregar ele e tem que entregar ele com plus. Não é plus, né, própria? Plus. Não, por favor, gente. Tá vendo a palavra? Dá vontade de falar plus, que em português é plus, né? Gente, é plus, tá? O certo é plus. Plus, né? Aí tem aquelas pessoas que falam um plus a mais, né? Dá vontade de matar a pessoa. Um plus a mais, É subir, né? Como é que é? Subir para cima, descer para baixo e um plus a mais. Um plus a mais em inglês, né? Então, aí, o que eu falo quando as pessoas falam, Lívia, mas eu não tenho Excel, não tenho inglês. Eu falo, olha, você não ter agora, nesse momento, você não ter estudado, não ter o conhecimento agora, nesse momento não pode ser um problema, não pode ser um impeditivo para você mudar outras coisas na sua vida. Então, eu faço uma listinha para ela e falo assim, tudo isso aqui, ó, aí a gente conversa, um pouco de mindset, um pouco de comportamento, como que você age numa situação dessa, e ela vê que ela tem muito para melhorar. Olha a palavra que a Lívia falou, mindset, ó, tá vendo? Usando inglês, não dá para você fugir. Mindset, inglês, mentalidade. Não tem jeito. E aí, depois que ela enxerga que ela precisa mudar e que ela não tem que mudar, ela não tem que fazer por obrigação. A pessoa no mundo corporativo que busca uma promoção, que quer ganhar mais, seu salário maior, quer uma oportunidade maior, ela precisa ter estratégia, ela tem que ser estratégica, ela tem que pensar na carreira dela. E pensar na carreira dela não é amanhã, não é no próximo cargo, é onde ela quer estar lá na parte da aposentadoria dela. Então, assim, hoje ela não usa inglês, como você falou, até agora ela está paradinha, não usa inglês. Mas o que ela quer para a vida dela? Ela quer a vida inteira ficar nesse cargo ou ela quer chegar a uma gestão, uma direção? Ela quer ter um cargo de executiva? Ela quer ser uma pessoa que ganha quanto? Você quer ganhar 10, 15, 20, 30? Porque dependendo da sua faixa salarial de sonho de vida, você não vai escapar do inglês. Então, assim, num primeiro momento, eu ensino as pessoas a mudarem a cabeça delas para essa visão, para ela enxergar a necessidade dela ter o inglês, dela ter o Excel, dela fazer um MBA no futuro. Mas não é isso que vai promover ela agora. O que vai promover ela agora é ela mudar a cabeça. Quando ela muda a cabeça e o comportamento dela, ela ganha um dinheiro a mais. Ela tem a primeira promoção dela, é o primeiro degrau. É igual quando você ensina a gente o alfabeto. Depois que você soletra, filha, sua vida muda, né? É o que você fala. Quando a pessoa aprende a soletrar... Gente, é incrível. Você sabe que eu tenho uma aluna, gente, vou aproveitar e contar isso. Eu tenho uma aluna que mora na Irlanda e a gente está se preparando para ela fazer uma prova de proficiência, porque ela quer entrar numa faculdade lá da Irlanda e tem que passar nessa prova de proficiência. E aí tem uma parte que ela tem que escrever. Ela tem que escrever lá durante 5 minutos. E quando ela começa a escrever, a parte escrita dela está precisando melhorar bastante. E aí, como a gente está conversando em inglês, eu tento corrigi-la, né? Aí eu falo para ela assim, não é... Aí eu soletro a palavra. Ela não consegue escrever, eu soletrando em inglês para ela. Ela não sabe as vogais, gente. E, I, A, ela não consegue. Tem uma pessoa que mora 6 anos na Irlanda e não sabe soletrar. E não é só ela. Tem aluno aí que já está no avançado, já está aí com o seu certificado de inglês, sei lá para que serve isso, mas enfim, não sabe o alfabeto. Alfabeto para quê? O alfabeto para você fazer reserva, o alfabeto principalmente para você falar o seu e-mail. Quem é que não tem um e-mail com as letras perdidas que joga a primeira pedra? Gente, alfabeto é vida.
Exato. E não dá para esquecer o alfabeto, né? Então, assim, a gente faz pouco caso do alfabeto. Qualquer aluno que chega para fazer aula comigo, primeira coisa, né? Vai sair soletrando o e-mail dele. Porque Já vai aprender. quem é que não pergunta seu e-mail hoje? Na primeira aula você tem que sair falando e-mail. É a coisa mais importante do O mundo. número de WhatsApp, né, prof? Por favor, né? Não, falar o seu nome, o seu e-mail, o número do WhatsApp, gente, é vida É o isso. mínimo, abaixo. Daí E é não isso, tem na como. carreira é a mesma coisa. Na carreira, o primeiro ponto é igual ao inglês. Você tem que aprender a soletrar para se virar. Na carreira, para você crescer, tem que mudar o seu mindset. Aí você muda o seu mindset, seu comportamento automaticamente muda, você já tem uma pequena promoção ali e você se empolga, você fala, caramba, bom, agora eu vou focar, agora aí você se anima a estudar o inglês. Eu conheço pessoas que foram assim. Elas tiveram saíram às vezes de assistente, viraram analista. A primeira coisa que falou para mim, Lilian, eu vou estudar inglês. E eu sempre dei muito apoio. Falei, agora você sentiu? Porque assim, não adianta você começar por obrigação. Você tem que começar com visão de futuro. Eu tenho uma mentorada ela é mentorada e amiga, mas eu sou bem profissional com ela. O sonho dela, a gente chama o sonho dela de o lugar que ela quer estar daqui a X anos, né? E ela quer muito ir morar em Turim, na Itália. Ela fala, meu sonho é Turim. Então, tudo que a gente conversa, eu falo, essa sua atitude tá levando você para Turim? Não, não tá. Então, não vamos ter essa atitude. Então, quando a gente fala com a pessoa, e aí, o inglês vai te levar para sua Turim, para o seu sonho? Vai. Então, quando que você vai começar? Nossa, gostei dessa tática, hein? É muito legal, muito legal. A gente tem cada um. E eu tenho uma frase, gente, que também é a Roma, Eu tenho uma Roma, tem gente que tem Turim, tem gente que tem Egito, né? Depende, Estados Unidos, tem vários, né? Tem uma também que eu gosto muito, que é assim, não deixe o que você quer hoje estragar o que você quer para o seu futuro. Exato. Né? Então, se você está com preguiça, se você está desanimado, achando, não, inglês não é para mim, já tentei. Bem, passado é passado, começa agora, né? Se dá mais uma chance, né? Porque na hora que você começar a falar inglês ali, na primeira aula que você começar a falar inglês, você vai recuperar a sua autoestima, né? A sua autoconfiança. Eu posso, né? Você se anima, né? Isso pode mudar a sua vida. Várias coisas, mas o inglês não é diferente. E na carreira é a mesma coisa. Você tem que colocar o inglês no seu futuro, no seu sonho. Em que momento você vai? Hoje você não precisa. Você tá lá, nunca precisou, a empresa que você tá não precisou. Mas você quer ganhar quanto? Se a vida inteira ganhar isso que você ganha, então, meu filho, tá na hora de planejar isso aí. E aí as pessoas planejam. Você sabe que quando eu estava planejando essa live, eu acabei escrevendo aqui, né? Antigamente, falar inglês era o plus. Hoje em dia, no meio corporativo, é obrigação. Hoje em dia, muita gente fala assim, né? Quantas línguas você fala? Porque o inglês é igual assim, sei escrever, né? Eu sou alfabetizado e sei inglês. Porque inglês, quando eu fiz inglês, era o máximo meu pai falar, minha filha faz inglês. Fala, filha, fala inglês aí, aquele dia. Eu ficava brava quando meu pai fazia isso. Fala inglês para a pessoa ver, imagina, podia inventar qualquer coisa. Né? Hoje não Era um diferencial, hoje não é mais, né? Li, só para finalizar. Não, eu ia Pode falar, Li. No mercado, porque o que você está falando é imprescindível. Por exemplo, você vai entrar numa startup, não tem como. Não é nem startup, né, prova? Startup, né? Não é assim que fala. Uma startup. Então, não tem como. Você vai para uma startup, não tem como você não falar. É impossível. Você vai para uma empresa de tecnologia, você tem que pelo menos programar ou escrever. Não precisa nem falar, mas tem que ler e escrever. Eu tenho o meu compadre, ele é programador e ele não fala uma palavra, mas ele escreve e lê tudo. Tudo. Então. Ele fala que ele fala igual o João Santana, ele brinca comigo. Eu falo igual o João Santana, mas eu escrevo e programo em inglês. Faz aplicativo. Ô, Lima, deixa eu aproveitar e te falar uma coisa. Até fiz uma live sobre isso na segunda-feira, mas deixa eu dar um toque. Essas pessoas que sabem, né, o inglês instrumental que a gente fala, né, que é o inglês que sabe ler e entende o que está escrito, geralmente são pessoas que estudam muito, né, que fazem mestrado, que trabalham ali sentadinho na frente do computador sem falar com ninguém. Se você começar a ler aquele pedaço que você entende, então você lê, tá? A dica que eu vou dar agora, gente. Lê aquela parte que você entendeu, fala em português aquela frase. Depois você
fala o que está escrito ali com a mesma entonação que você falou no português. Ou seja, aí você vai conseguir colocar a pontuação no lugar certo, vai ficar natural, não vai ficar aquela coisa robotizada, né? E quando você não souber a pronúncia, coloca no Lingui. Gente, o Lingui é um aplicativo muito bacana porque ele mostra a palavra no contexto e ele tem a pronúncia em inglês e a pronúncia em português. E aí sim é um pouquinho do meu método até, né? Look e listen. Você vai conseguir colocar lá, ver a palavra e ouvir. E aí você vai começar a falar pedacinhos do que aquilo que você escreve todo dia. Fala. Fala em português, depois você repete em inglês com a mesma naturalidade. Começa pouquinho. É igual a Lina falou, é igual emagrecer. Perde 1 quilo por semana. No final do mês você vai ter perdido 4, no final do ano você vai ter perdido 40. Entendeu? Então, aos pouquinhos você vai conseguir começar a falar aquele inglês que você entende e lê. E vai fazer diferença. Mas não esquece, ouve a pronúncia, para você não ficar falando do jeito que está escrito. Porque daí depois a gente tem que tirar tudo que está no HD para colocar o novo depois. Aí quando a gente guarda aqui na cabeça, não tem como tirar a coisa errada. Porque o nosso cérebro, infelizmente, guarda o errado. Fala para os alunos não tentarem inventar a palavra, como algumas alunas. Gente, dar aula para a Lilian, eu tenho que ficar muito atenta. Porque ela é daquela pessoa assim, que faz assim, ó. Do you have 13? Gente, isso que eu acabei de falar não existe, tá? Are you sure? Você tem certeza? A Lilian perguntou assim para mim uma vez. You have 13? Então, eu tenho que ficar muito esperta para dar aula para ela, porque ela não para. Ela não passa perrengue, ela fala. Só que tem que ser um professor brasileiro para entender como que a cabeça dela chegou naquele resultado, sabe como? Mas ela se comunica. E voltando a falar, você tem que falar inglês para se comunicar. Mas para se comunicar com o estrangeiro, tá, Lívia? Não é com o professor brasileiro, tá? Isso são coisas. Por sinal, gente, eu já vou fazer propaganda aqui da minha plataforma, que é muito legal. Tem uma parte que eu quero contar, que eu tenho criado muita coisa aqui. Eu vou começar a colocar algumas coisas aqui também. Tem uma parte lá que eu chamo de Watch Out, que é uma trilha. Watch Out, que é uma trilha, onde eu mostro perigos que você pode correr de você falar alguma besteira. Então a Lília, eu não vou falar aqui agora, gente, que é palavrão, mas a Lília já andou falando palavrão achando que estava falando outra coisa, né? Então watch out significa cuidado, que às vezes uma pronúncia errada te coloca em situações difíceis. Então eu coloquei uma trilha. Você quis dizer mico, né? Eu coloquei uma trilha que chama Watch Out. E aqui, de vez em quando, eu posto pérolas dos meus alunos. E vocês podem ter certeza. 50% é dela. Eu não conto o nome do aluno para não constranger, mas agora eu vou constranger na live. 50% do que eu posto é da Lília. Lília? Mas é que aí é como eu te falei, eu me sinto no intercâmbio com você, porque eu vou embora, eu saio falando, eu não paro. Eu vou, porque se eu ficar. Eu não estou treinando. Se eu estivesse lá em Nova York, por exemplo, eu teria que me virar. Então, quando eu estou com você que me corrija. Eu saio falando, escrevo errado, falo errado, já não li, peraí, agora eu vou falar como professora. Não, peraí, aí você sai me corrigindo. Mas assim, a gente tem que ir sem medo e sem vergonha. Porque na hora que a gente tiver que usar, a gente já sabe, a gente já treinou, né? Então é muito legal esse seu método, ele ajuda muito. E assim, eu sou aquela aluna, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, eu sou aquela aluna assim, ó, da professora. Eu sou a aluna que eu pago a aula de conversação para ela. E eu também assino a HelloFlix. Gente, ó, HelloFlix, ó. HelloFlix é uma plataforma de aula online que também tem encontro presencial, mas tem aula gravada lá. Pode consumir o conteúdo ao vivo da prof, que ela sempre dá uma aula, sempre explica alguma coisa. Mas você já aprende várias, já sai falando até na aula dela, né? Você vai treinando com ela e você vai falando. Mas, cara, quando eu vi a ideia que ela teve de criar um Netflix do inglês, assim, e é muito diferente disso que eu já tinha visto na internet, porque a gente vê muita coisa na internet mesmo e a gente acaba seguindo. Mas, cara, não teve como não migrar. Eu não migrei meu curso totalmente, mas eu vou migrar total. Ela faz os dois. Eu já paguei. Se eu não tivesse pago, eu ia falar, transfere aí, muda o curso. Mas é muito maravilhoso, porque ali, você tem ideia, eu assisto na minha TV. Eu pus da TV Smart, bem grandona, assim.
Aí ela fica enorme falando comigo. Aí eu vou treinando com ela e vou ouvindo. Gente, vocês não estão entendendo, é uma experiência muito legal. E é como se eu estivesse mesmo vendo Netflix. São vários cursos, é como se fosse uma série. Aí tem várias aulas, assim, gente, é muito legal. O método dela é muito bom mesmo. E aqui no conteúdo gratuito dela já dá para aprender bastante coisa, assim. Me ajuda muito. Eu gosto. Minha mãe adora. Essa plataforma, eu estou colocando conteúdo nela todos os dias um pouco. E assim, eu faço com muito amor, sabe, Lívia? E eu tenho criado, a minha cabeça não para. Quando eu vou passear com os meus cachorros, eu estou tendo ideia, e mais ideia, e mais ideia, e cada hora é uma coisa nova que aparece. E aquele podcast você gravou com seus cachorros? Você falou que você gravou um podcast. Menina, gente, eu criei um podcast só assim, respondendo coisas, curiosidades de pessoas que querem aprender inglês, né? Os 2 podcasts que eu gravei com esse foninho e o celular fica na bolsinha da cintura, né? Menina, não sei o que aconteceu, desligou o foninho nos 2, desligou o foninho e ficou pegando a minha voz longe do celular. Então eu ainda não vou postar na HelloFlix, Lilian, você não vai ouvir ainda o podcast. Mas eu já gravei, vou gravar mais. Mas só te contando agora, gente, agora virou papo de comadre. Uma coisa que eu criei agora essa semana, eu vou criar uma trilha. Quando eu falo trilha, gente, que são várias trilhas dentro do curso. Além do curso principal, eu coloquei um curso a mais, que é um curso independente do nível do aluno, que chama Everybody Needs It, porque todo mundo precisa dos vídeos que eu coloquei ali. E dentro desse curso do Everybody Needs It, são várias trilhas. Eu coloquei são 10 trilhas já. Vai aumentar, viu? Eu já tive outra ideia. Então tem trilha lá que é esse watch out que eu contei, que são coisas perigosas que você pode falar e falar besteira. Tem uma trilha que chama Unforgettable, que são coisas que aluno avançado esquece, por exemplo, alfabeto, hora, data, né, Lilian, que você... né? Quarta-feira, gente, eu fiquei tão frustrada. Deixa eu mandar um beijo pra Tati antes. Tati, um beijo pro seu neném, pro Mateus, belezinha. Deus abençoe. A Tati acabou de ter neném. Sua linda. E aí, Lilian, conta da quarta-feira, você ficou decepcionada? Quarta-feira, que a prof soltou lá os vídeos, fui fazer a tarefa dela e tal, fui assistir. Aula de datas dela, de dias da semana. Aí, beleza. Aí assisti tudo, fui feliz da vida, achando super confiante. Falo inglês, tudo inglês desde 7 anos de idade, 6 anos de idade. Vai ser moleza, né, Lilian? Fui super confiante fazer o quiz dela, que ela tem um quiz, sabe, no final, para testar os seus conhecimentos. Super legal o quiz dela. Eu fui super confiante. Eu fui olhando as perguntas, assim, de números ordinais. Tipo, data, números ordinais. Fiquei olhando e falei, gente, ela já inventou isso aqui. Eu nunca vi um exercício desse na minha vida. Eu fiz vestibular, eu passei em 4 federais. Eu vi um monte de coisa em inglês de exercício na minha vida. Isso aqui... Ou seja, não adiantou nada estudar a vida inteira que eu não lembrava dessas coisas, porque eu não uso na minha vida. Eu não falo todo dia, por né? Quê? Porque... né? Então, gente, essa trilha eu coloquei o nome de Unforgettable justamente, tá vendo? A Lili esqueceu, ela já faz inglês há quanto tempo? Só que o número ordinal é importante, que data em inglês é tudo em ordinal. Em português é só dia 1º. O inglês é dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, é tudo no ordinal, né? Então, precisava ter o ordinal. Então, nessa trilha Unforgettable, são só esses tópicos que mesmo aluno avançado esquece, né? Aí tem tópico que chama Twins, que eu ensino sinônimo, tem um tópico que chama Inside Out, que eu ensino antônimo, tem um que chama Have Fun, que eu mostro gírias, expressões idiomáticas. Então, tem muita coisa que cada dia eu crio, e agora eu vou criar uma, Lili, essa semana eu vou colocar, que são curiosidades culturais. Então, eu vou explicar sobre o Halloween, vou explicar sobre o Thanksgiving, vou explicar sobre o Black Friday, né? Tô aqui, a cabecinha tá fervilhando. Então, tem muita coisa aqui nova aí na HelloFlix. Se prepara, que a cabeça não para de criar, né? Gente, mas voltando ao nosso tema, Lilian, voltando ao mundo. Aqui no conteúdo gratuito que você sempre dá, que eu adoro também, que sempre faz, você tá fazendo live quando? De quinta? Tô fazendo live toda segunda-feira, na hora do almoço, 1h da tarde. Olha que legal. Tá? Então dá para você fazer almoço aí, ou comer, né? Comer ou cozinhar, sei lá, aprender inglês,
E quinta-feira, às 8 horas. Hoje foi um pouco mais tarde, mas a live vai ser às 20, porque vai ter semana que vai ter aula ao vivo da plataforma. Entendi, com os alunos. Com os alunos, né? Mas eu aviso antes, coloco aqui, mas é quinta-feira à noite a live e segunda-feira na hora do almoço, é de segunda-feira, tá? Então toda semana tem pelo menos 2 lives, mas sempre tem alguma coisinha nova por aqui. E eu voltei também, que me cobraram. Todos os dias eu colocava alguma coisa em inglês, uma palavra. Eu fiquei fazendo isso assim, 2 anos seguidos, né? Onde eu contava as pérolas, eu contava alguma coisa de vocabulário. E com essa loucura da criação da plataforma, eu acabei deixando de postar essas dicas diárias. Me cobraram, voltei a postar ontem, e vou fazer o possível para todo dia, pelo menos, dar uma palhinha aqui nos stories de alguma dica. Tá? Mas os conteúdos gratuitos de aula, as lives continuam semanalmente. A plataforma é HelloFlix bombando. E é só se inscrever repetindo helloflix.com.br/VIP para você ficar sabendo aí quando eu abrir uma segunda turma, que a primeira turma já encerrou, a gente já lotou as vagas que estavam abertas, mas a segunda turma logo a gente avisa. Mas por enquanto, fica curtindo o que a gente posta por aqui. Hein, Lília? Lília, então para a gente encerrar, fala para mim, qual que é o conselho que você dá para uma pessoa que está trabalhando ou que não está trabalhando e não fala inglês? Resumindo, qual a necessidade verdadeira do inglês no mundo corporativo, que é o nosso tema da live? Encerra aí pra gente, dando a sua dica. Então, vamos lá. Eu vou recomendar aqui que você planeje o inglês na sua vida, né? Se você ainda não tomou coragem de começar, pelo menos planeja seu sonho. Fala assim, o que você quer, quanto você quer ganhar, onde você quer chegar dentro da empresa que você está, quais são as possibilidades que você tem, qual que é o seu sonho mesmo. E sonho é sonho e você tem que correr atrás. Você não tem que colocar uma coisa alcançável e já não é sonho. Sonho é sonho. Então, eu quero ser diretor de empresa. Beleza, você sabe que para ser diretor você tem que falar inglês, não tem jeito. Então, eu quero ser diretor quando? Eu vou falar inglês, eu vou me organizar para começar o inglês X. E se organiza e começa, apenas começa, sabe? Apenas começa buscando um método que vai te atender, mas começa, não perde o medo, mesmo que você não use hoje, mesmo que o cargo que você tenha hoje não exija, e no Brasil isso acontece muito, porque os cargos que as pessoas operacionais de entrada geralmente não pedem o inglês, e a pessoa se acomoda, mas ela quer ganhar mais. Aí ela tem que entender que para ela ganhar um salário maior, bem maior do que ela tem hoje, ela vai precisar do inglês. Ela consegue ir até um ponto sem o inglês. Depois ela vai precisar do inglês impreterivelmente. Então não adianta, né? Então ela tem que planejar mesmo o inglês da vida dela. Se ela não teve oportunidade de fazer antes, se ela já está com 30, como você falou, com 40, não é tarde. Porque as pessoas... Outro ponto importante, prof, de pessoas que me procuram. Eu sou muito velho para ser promovido, eu já tenho 40, já passei da idade. Aí eu faço uma pergunta para essa pessoa: quanto tempo você ainda vai trabalhar até a sua aposentadoria? Aí essa pessoa fala, mais uns 20, 30 anos. Aí eu falo, então, você tem 20, 30 anos para se especializar. Porque você vai ficar parado esperando 20, 30 anos no mesmo lugar. Então a pessoa com 40, ela com 45, ela tá falando inglês fluente. O meu aluno mais velho hoje tem 70 anos, mas eu já tive aluno de 80. E é uma graça, viaja por aí, se vira, se comunica. O método que você fala desde a primeira aula, em 1 ano você já está falando totalmente intermediário. Com 2, 3, dependendo do seu compromisso, está fluente. Só depende de você. Aí você tem 40. Imagina você com 45 falando inglês e virando gestor de uma área. Só porque você conseguiu falar inglês. Aí você realiza o seu sonho. Então, assim, a pessoa... Você sabe que essa semana a gente não consegue encerrar, né? Essa semana um aluno foi para Bangkok e ele me mandou um vídeo me agradecendo, dizendo, Adriana, me senti o rei aqui em Bangkok. Por quê? Porque ele chegou lá, nenhum funcionário da fábrica que ele foi visitar falava inglês, ninguém. Eles contrataram um intérprete que conversasse com o pessoal em tailandês e passasse para ele em inglês. Porque, claro, que o intérprete não falava português. Então, ele se comunicou em inglês com o intérprete
e ficou se sentindo um rei, porque ninguém da Tailândia lá que ele teve contato E ainda falava traduzia inglês. comigo. Ainda sabe? Então, assim, foi o máximo. Ele ficou com o intérprete conversando em tailandês e inglês, ele entendendo tudo em inglês, e me mandou mensagem agradecendo que ele estava conseguindo se comunicar, né? E a gente só fala inglês na aula, ele foi para lá já todo aquecido para só resolver o problema dele. Então, isso é muito legal, né? De resolver um assunto pontual. É bacana você aprender para resolver aquele assunto, né? Exato. Você não tem que ser fluente, você tem que se comunicar. No mundo corporativo, você tem que começar. Depois que você começa, você não para. E você tem que focar no seu sonho. Essa é a minha recomendação. E olha, gente, e assim, para encerrar de verdade agora, quando alguém pergunta para vocês, what's your name? Você pensa para responder? Por que você não pensa para responder? A primeira vez que você ouviu não foi fácil. É porque você respondeu isso já milhares de vezes. Tudo pode virar um what's your name na sua vida pelo número de vezes que você repete. Quando você começou a dirigir, o carro morria. Hoje você nem sabe que marcha que o carro está. É no automático. Tudo pode entrar no automático pelo número de vezes que você pratica. O segredo está em praticar. Por isso que o meu método é 3LP. Look, listen, learn e practice, practice, practice. E o principal, prática com a sua realidade. Não vem com respostinha pronta de livro, que isso não é verdade. Se alguém pergunta, how are you, fine, thanks? Mentira, isso não é fine, thanks nada. Tá? A gente tem que aprender para responder à sua realidade. Por isso que eu estou aqui toda semana fazendo live, postando vídeos aqui com conteúdo gratuito. Eu quero ajudar você a falar inglês desde a primeira aula e se animar a continuar estudando. Porque começar é o primeiro passo, mas o resto depende de você ficar aqui continuando assistindo. É só apertar o dedinho e assistir a aula. Combinado? Lilian, um beijo. Thank you very much por chegar aí com seu filhote, deixar a família para falar comigo. Thank you very much. Né? E a gente se vê quarta-feira na nossa aula, combinado? Combinado. Pessoal, e vocês, a gente se vê por aqui, ok? See you. See you.